Tráfego pago para nutricionistas. Eu sei que muitos nutricionistas olham para o tráfego pago ou com medo ou com esperança. Ou com medo de que vai dar tudo errado ou com esperança de que vai resolver todos os problemas. Quero falar o seguinte, existe uma falsa promessa do botão mágico. Que você apertando no botão de investimento, você vai colocar R$1.000, vão voltar R$5.000. Vai colocar R$10.000, vão voltar R$25.000. Só que o tráfego pago ele não é uma máquina de vendas onde você coloca dinheiro e sai dinheiro. Ele é uma estratégia que precisa ter refinamento, precisa ter clareza e precisa ter de fato a estratégia. Porque no final, a estratégia sem estratégia não funciona. Se você fizer algo, mas não tiver os fundamentos, os princípios por trás, você vai estar fazendo de qualquer jeito. Quando que o tráfego funciona? Ele funciona quando você já validou a tua oferta e o teu modelo de negócio. Ele funciona quando você já tem clareza sobre o teu funil, desde a parte de captação até a parte de conversão de vendas. E quando você tem um orçamento, ou seja, dinheiro para investir, que aguenta pelo menos 3 meses de investimento. Não vai investir no tráfego quando você só tem R$1.000 e esses R$1.000 é toda a sua esperança para fazer o teu jogo virar e você vai colocar ali no tráfego. Não vai funcionar, tá? Ele precisa de tempo para que funcione de fato. E não só de tempo, mas também de fundamentos. Porque no final eu quero que você pense no tráfego pago como suplementação. Então o suplemento, quando ele não tem a base sólida, ele não gera o resultado esperado. É a mesma coisa o tráfego. E aí pensa que a alimentação, exercício e sono é vendas, marketing e entrega. Se a tua entrega é boa, você tem um produto bom para vender e fazer tráfego. Se o teu processo de vendas ele é bom, tu vai aproveitar melhor as oportunidades que vem do tráfego. E se o teu marketing é bom, as chances do teu tráfego pago funcionar são muito maiores. Tráfego pago para nutricionistas. Eu sei que muitos nutricionistas olham para o tráfego pago ou com medo ou com esperança. Ou com medo de que vai dar tudo errado ou com esperança de que vai resolver todos os problemas. Mas hoje você vai entender na prática se tráfego pago para nutricionistas vale a pena ou é uma cilada. E como que você faz para investir nisso da forma certa. Se você não me conhece, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. E nos últimos 3 anos, nós já geramos mais de R$300 milhões para os nossos alunos através de estratégias, habilidades e conhecimentos de negócios, assim como as que você aprende aqui no podcast. E hoje eu quero falar o seguinte, existe uma falsa promessa do botão mágico, que você apertando no botão de investimento, você vai colocar R$1.000, vão voltar R$5.000, vai colocar R$10.000, vão voltar R$25.000. Só que o tráfego pago ele não é uma máquina de vendas onde você coloca dinheiro e sai dinheiro. Ele é uma estratégia que precisa ter refinamento, precisa ter clareza e precisa ter de fato a estratégia. Porque no final, a estratégia sem estratégia não funciona. Se você fizer algo, mas não tiver os fundamentos, os princípios por trás, você vai estar fazendo de qualquer jeito. E nesse episódio de hoje, você vai entender como ter uma estrutura boa para poder gerar resultado e não só queimar dinheiro no tráfego. Então, a primeira coisa, qual que é o momento certo para você entrar no jogo do tráfego pago? Existem 3 tipos de tráfego no seu negócio. Primeiro, o tráfego emprestado, quando você posta algo orgânico e o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o TikTok, o YouTube emprestam esse tráfego para você, ou seja, emprestam essa atenção para você. O outro tipo de tráfego é o tráfego pago, quando você paga para que a plataforma te dê essa atenção. E o terceiro tipo é o tráfego que é seu, ou seja, as suas listas, os seus e-mails, os seus WhatsApps, os seus contatos do Instagram, que você pode falar via direct, todos esses contatos eles são seus. Então qual que é o papel do tráfego pago? Transformar essa atenção em contatos, transformar essa atenção em oportunidades, transformar essa atenção em novos seguidores. Então vamos lá, quando que o tráfego funciona? Ele funciona quando você já validou a tua oferta e o teu modelo de negócio. Ele funciona quando você já tem clareza sobre o teu funil, desde a parte de captação até a parte de conversão de vendas. E quando você tem um orçamento, ou seja, dinheiro para investir, que aguenta pelo menos 3 meses de investimento. Não vai investir no tráfego quando você só tem R$1.000 e esses R$1.000 é toda a sua esperança para fazer o teu jogo virar e você vai colocar ali no tráfego. Não vai funcionar, tá? Ele precisa de tempo para que funcione de fato. E não só de tempo, mas também de fundamentos. Porque no final eu quero que você pense no tráfego pago como suplementação. O suplemento ele só vem depois que a alimentação, o exercício e o sono estão em xeque, concorda? Ou você passa um monte de suplemento para o teu paciente sem nem ter olhado para a alimentação, sem nem ter olhado para o exercício e sem nem ter olhado para o descanso, o sono. Não é o ideal, certo? Então o suplemento, quando ele não tem a base sólida, ele não gera o resultado esperado. É a mesma coisa o tráfego. E aí pensa que a alimentação, exercício e sono é vendas, marketing e entrega.
Se a tua entrega é boa, você tem um produto bom para vender e fazer tráfego. Se o teu processo de vendas ele é bom, tu vai aproveitar melhor as oportunidades que vem do tráfego. E se o teu marketing é bom, as chances do teu tráfego pago funcionar são muito maiores. Então a ilusão é que eu vou contratar um gestor de tráfego, eu vou deixar tudo na mão dele e a minha vida vai mudar completamente. Não é assim que funciona. Mesmo que você esteja com uma empresa excelente, uma agência incrível de tráfego especializada em nutricionistas, você não pode simplesmente delargar isso, porque você está investindo dinheiro e você está colocando a sua marca, a sua reputação em xeque. Então você ficar com essa visão de que eu só cuido da nutrição e o pessoal cuida do resto, não é o melhor caminho. O ideal é você acompanhar e usar a sua visão estratégica, os seus aprendizados, os conhecimentos que você adquire aqui comigo em outros lugares para apoiar o teu gestor de tráfego. Então o papel do nutricionista empresário é tomar decisões com base nos dados junto com o gestor. Essa é a visão que eu quero trazer para você aqui hoje. E eu quero trazer para ti também o beabá que ninguém te conta, que ninguém te ensinou sobre o tráfego. Porque quando você pensa em tráfego pago, não é só impulsionar o conteúdo e pronto. Você tem que saber como ler as suas métricas, ou seja, saber se aquilo está funcionando ou não, saber se aquilo que está acontecendo é esperado ou não. Você tem que saber como acompanhar o teu gestor de tráfego ou a agência que você investiu. E você tem que saber como evitar ciladas e saber como ajustar a rota para continuar gerando resultado. Então, para mim, é como se fosse uma sala de espera vazia. Você tem ali a sua sala de espera no seu consultório, seja ele presencial, seja ele digital. E quando você compra o tráfego pago, é como se você colocasse um outdoor ou você distribuísse panfletos. O tráfego pago é a mídia, é a publicidade, só que vindo para o meio digital. Então, quando você paga um outdoor e traz as pessoas para a tua clínica, mas o teu atendimento é ruim, o teu processo de vendas é ruim, a tua entrega é ruim, por que você colocou esse outdoor afinal? Será que esse seria o melhor investimento para se fazer? Na minha opinião, não. Porque o tráfego, ele atrai, mas é o funil, o processo de vendas que converte, certo? Então vamos lá, eu quero trazer algumas métricas para você, porque eu acredito que entender dos números é muito importante para o teu negócio e principalmente quando você está colocando dinheiro em tráfego pago, porque os números vão te dizer se você está indo no caminho certo, se você precisa ajustar, se está tudo indo realmente como deveria ou não. Então fica comigo porque essa informação ela é muito importante. Quando você for contratar uma agência, como por exemplo a SIC, que é parceira nossa, inclusive a gente liberou um presente para você aqui hoje. Quando você for contratar uma agência, você tem que saber quais são as métricas, você tem que saber o que procurar, o que pedir e o que acompanhar junto com o teu time, tá? Então primeira métrica, CTR. CTR é click-through rate, ou seja, qual que é a taxa de cliques que o teu anúncio está recebendo. Então, quantas pessoas clicaram no teu anúncio, dividido pelo total de pessoas que viram o anúncio, vai te dar o percentual dessas pessoas que clicaram de fato. Então, é como você medir quantas pessoas entram na tua sala de espera depois de ver o teu outdoor na rua. Eu vim pelo outdoor, pô, mais uma. Eu vim pelo outdoor, pô, mais uma. Dessa forma você entende quantas pessoas estão se interessando por aquele anúncio, por aquela publicidade. Então, se você tem um CTR alto, significa que o teu anúncio está indo muito bem. Se o CTR está baixo, significa que você precisa melhorar o teu anúncio, melhorar esse criativo, melhorar esse trabalho de marketing para atrair mais pessoas. E o CTR é uma métrica muito poderosa, porque se você está com 0,5% de CTR e está chegando 50 leads, ao dobrar isso para 1%, que é super factível, você começa a receber 100 leads. Então é muito poderoso o CTR quando você consegue mexer nisso. A diferença de um criativo bom para um criativo ruim muda completamente o teu trabalho de tráfego, tá? Segunda métrica, CPM, é o custo por 1.000 impressões. Quanto que você paga para panfletar para 1.000 pessoas? É como se você imprimisse 1.000 panfletos. Qual que é o custo para imprimir 1.000 panfletos? Esse é o CPM. Então é importante você entender por quê. Porque isso mostra como que você está dentro do leilão. O Instagram, o Facebook, o tráfego pago no geral, ele é feito baseado em leilão. Quem paga mais, aparece mais. Então é muito importante que você entenda que você não controla o CPM, mas acompanhar o CPM vai te dizer exatamente quanto que você está pagando a cada 1.000 pessoas que veem o teu anúncio. Isso é uma métrica muito importante, tá? Terceira métrica, custo por clique. Isso aqui é muito relevante, que é basicamente quanto que custa cada clique no teu anúncio. Seja um clique no Google Ads, seja um clique no teu Instagram, né, no Meta Ads, né, no anúncio ali que você fez no Instagram, você tem um custo por cada clique que acontece. E esse custo ele é super relevante, porque quanto que você paga para a pessoa se interessar e clicar naquele botão. Então, para mim, hoje,
né, nesse momento de gravação, porque isso muda constantemente, o CPC médio é de mais ou menos 2,50. E se você conseguir um CPC menor do que isso, você está muito bem. Maior do que isso, você precisa começar a olhar para esses números. Mas vale dizer que, apesar de existirem benchmarks, existirem médias e padrões desses números, cada nicho, cada perfil de paciente ideal, cada nutricionista, cada empresário tem a sua própria métrica. O importante é que você acompanhe qual que é o teu benchmark, a tua média, e veja como que você pode ir aumentando isso, como que você pode ir refinando isso. Então, o CPC é quanto que cada pessoa que clicou vale. Cada pessoa que clicou custou para o teu tráfego pago. E serve para você entender como que está a desempenho da tua campanha. Quanto maior o CPC, maior o custo, pior o desempenho. Quanto menor o CPC, mais pessoas clicando por menos valor pago, certo? Quarta métrica, taxa de conversão. Essa é uma taxa de conversão, é uma das métricas mais importantes, porque ela que vai dizer exatamente quantas pessoas que se interessaram viraram realmente ou clientes ou leads, ou se tornaram pacientes de fato ou se tornaram oportunidades. Então, quantas pessoas se tornaram leads ou compraram vai te dizer a tua taxa de conversão. Porque quando você coloca um anúncio, distribui panfletos, qual que é o teu objetivo final? É vender o teu serviço. É transformar a vida de mais um paciente através do teu acompanhamento, através da tua consultoria premium. Então a métrica final que te acompanha é essa, a tua taxa de conversão. A cada 100 pessoas, quantas se tornam pacientes? Esse é o número que tu tem que acompanhar. Porque se hoje a cada 100 pessoas tu converte 5, 10 pessoas, a tua conversão está muito baixa. O ideal é que você consiga converter no mínimo 20%, idealmente 30% ou mais dessa demanda. Então se você tem muitos cliques e poucos leads, o problema pode estar na página, caso você esteja usando uma landing page, ou até mesmo na conexão entre o clique e o WhatsApp. Talvez esteja com algum problema, lentidão ou algum tipo de problema técnico ali, tá? E a quinta métrica, que é a métrica que amarra todo o resto, é o ROI. Ou o ROAS. ROI significa retorno sobre investimento, ROAS significa retorno sobre mídia paga, sobre investimento em anúncios, tá? Então quando a gente pensa no ROI, é quanto de retorno você teve por cada real investido. Então se você investe R$1.000 e voltam R$4.000, o ROI é 4. Se você investe R$1.000 e voltam R$2.000, o ROI é 2. Se você investe R$1.000 e volta R$1.000, o ROI é 1. Se você investe R$1.000 e volta menos de R$1.000, o ROI é negativo. Então o que você tem que ter em mente sempre? Que se o teu ROI está acima de 2, ele está ok, mas o ideal é que ele esteja acima de 4, porque você não tem só esse único custo na tua empresa para adquirir um cliente. Você ainda tem comissão de secretária, caso você tenha um tempo investido, você tem todo o teu custo de entrega, você tem imposto, você tem uma série de coisas. Não dá para querer empatar e achar que tá bom ou ficar 2x e achar que tá ótimo. O que fica realmente bom é quando você está recebendo pelo menos 4 vezes mais do que o investimento feito. Então se você gastou R$1.000 com panfletos digitais ou anúncios, você precisa pelo menos buscar R$2.000 de investimento, de retorno para esse investimento, idealmente R$4.000. E aí um ponto importante, o ROI ele leva tempo para maturar. Você não vai começar o tráfego já recebendo um ROI 4, 5, 6, 8, 10. Você precisa ter otimização, tempo e, claro, estrutura, tá? E aí vem um ponto importante. Samir, eu entendi, eu acho que eu estou no momento de investir em tráfego, eu já tenho exercício, alimentação e sono muito bem alinhados e eu preciso de alguém bom para me acompanhar. Hoje eu vou liberar um presente para você de um dos nossos parceiros, a SIC, que é uma agência especializada em tráfego pago para nutricionistas. Mas uma coisa que é muito importante é, como que você presta contas com essas pessoas? Como que você acompanha o teu gestor ou a tua agência de tráfego? É aí que está a grande sacada. Porque só colocar o gerenciador na mão de alguém e falar, pronto, tá aí, faz o teu trabalho, não é o suficiente, tá? Então você precisa perguntar, pô, como é que tá o CTR? Quais são os criativos que estão indo bem? Como que tá a nossa taxa de conversão? Qual que é o ROI da nossa campanha? A gente pode ajustar o criativo? Vamos gravar mais, vamos mudar a página. Esse é o tipo de atitude que você tem que ter. Porque se você tem uma boa agência, essas pessoas estarão já fazendo isso e te apoiando. Mas se você não está com alguém tão bom, você precisa fazer esse papel e puxar essa pessoa que você contratou. E aí uma coisa que eu acredito muito é que tem alguns funis, algumas estratégias de tráfego que funcionam mais do que as outras. Eu já posso te adiantar o que não funciona na nutrição. Não funciona você rodar tráfego para um público que não te conhece, querendo vender as suas consultas ou seus acompanhamentos. A venda na nutrição ela é muito relacional, ela exige um relacionamento prévio, conexão, autoridade, ela precisa estar dentro do funil de atração, conexão e conversão, que eu já falei outras vezes por aqui. Então, quais são os funis onde o tráfego mais funciona? O primeiro deles, a captação para consultoria premium,
com ofertas, bastidores e provas sociais e uma chamada para ação para conhecer mais da consultoria, seja aplicando num formulário, seja chamando no WhatsApp, seja indo para uma página de venda. E nessa página de venda eu não recomendo que tenha preço, mas sim que direcione para o time de vendas ou para você mesmo vender. Outro tipo de funil, iscas digitais. Quando você tem um PPI, um perfil de paciente ideal muito claro, muito específico, você consegue criar iscas, ou seja, infoprodutos gratuitos, produtos que geram valor para esse pessoal, rodar tráfego para eles e atrair o teu perfil de paciente ideal. Então, se você é especializado, por exemplo, em endometriose, tem um mega material, um mega presente de endometriose e roda tráfego em cima dele, isso faz com que o teu perfil se popule com cada vez mais mulheres que têm endometriose. Terceiro tipo de funil que o tráfego funciona muito, funis de picos de vendas. Funil meteórico, funil de desafio pago, funil híbrido, que são funis mais avançados que a gente traz aqui dentro da Atlas e do Cronos, nossos programas mais avançados, para poder gerar um grande pico de vendas. Agora mesmo eu estou acompanhando o lançamento meteórico de uma aluna, né, um membro do Cronos, que ela está com mais de 3 mil leads dentro desse funil e vai fazer um puta pico de vendas de consultorias escaláveis agora. E o tráfego funciona muito bem para esses funis de pico de venda. Por quê? Porque quando você já vem construindo a tua audiência, vem trabalhando ela, tá muito bem ali a alimentação, exercício e sono, e você roda um tráfego para uma campanha de meteórico ou de desafio, focando no público que engaja com você, o público quente, a tendência é explodir, tá? E o quarto tipo de campanha, inclusive a gente está chegando, né, em breve nessa campanha, são as campanhas de Black Friday ou de virada de ano. Isso é muito poderoso, porque a gente faz campanhas ou de virada de preço, ou de bônus especiais, ou de condições especiais, e a gente usa isso para poder converter toda essa galera que estava engajada, mas não comprou. E aí um ponto importante. Esses 4 funis são funis com foco em público quente. Se você tiver um bom gestor de tráfego, ele vai entender esse conceito. Público quente é aquele público que mais engaja com você, que mais te conhece, que está dentro do teu mundo, dentro do teu ecossistema, dentro da tua comunidade. Então essas pessoas que ainda não compraram de você, elas já te conhecem, elas já te acompanham. Isso faz com que elas estejam mais propensas a engajar em um desses 4 funis de conversão. Agora, fora isso, é importante que você tenha uma campanha de tráfego, caso você já esteja investindo em tráfego, focada em distribuição de conteúdo, em crescimento de base. Porque existem 2 tipos de público, o público que não te conhece e o público que já te conhece. O público que não te conhece, você tem que chegar neles, pegar os seus melhores conteúdos e distribuir para que essas pessoas te conheçam e passem a te seguir. Já o público que já te conhece, já engaja, esse é o teu público quente. É aqui que você tem que focar as tuas energias de conversão. Então cuidado para não rodar tráfego querendo vender para alguém que não te conhece, ele não vai comprar. Quem não te conhece tem que receber conteúdos de valor para que ele passe a te conhecer, te siga, comece a acompanhar seus stories, seja impactado pelo teu social selling, seja impactado pelas tuas campanhas de tráfego quente, e aí sim, isso vai virar venda, tá? Então, ponto muito importante é que não existe receita mágica no tráfego. Cuidado com agências e gestores que te prometem resultado garantido ou te prometem grandes milagres, porque isso não existe no mundo dos negócios. É sobre teste, 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 até que você acerta. E aí você insiste no que acertou, enquanto testa novas coisas, porque em algum momento o que você acertou vai parar de funcionar e você precisa ter outros testes válidos para continuar investindo. Então esse que é o jogo, testar, analisar, ajustar e escalar, certo? E aí eu vou te dizer o seguinte, existem ciladas dentro do tráfego pago, ciladas. E uma das ciladas mais comuns é você dizer que investiu R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 e não voltou nada. Muitas vezes o problema está no teu próprio negócio, nos fundamentos. Às vezes o problema está no gestor também, tá? Tem muitos gestores de tráfego que são ruins, cuidado com isso. Então se você não tem processo de vendas, o lead pode até chegar qualificado, teu gestor de tráfego pode estar mandando gente boa, mas se o teu processo de vendas não está adaptado, não é bem feito, não tem todo o script, toda a estrutura de follow-up, de quebra de objeção, você vai vender muito menos. Você pode até chegar lead qualificado, mas poxa, se você não tem um processo de vendas, você não vai vender. E aí um outro caso, teu processo de vendas é bom, mas está chegando leads desqualificados. Aí esse é o momento de você olhar para o teu público, para o teu PPI, teu perfil de paciente ideal e definir isso melhor. Estruturar melhor os teus criativos para atrair mais essas pessoas. E o terceiro grande erro, quando você não tem resultado, é a tua oferta não estar validada. Então você tem um serviço que não gera transformação, você tem um serviço que não tem provas sociais, você tem um serviço que ainda não foi validado de fato. E aí o que é que você faz? Você culpa o tráfego. Não, meu tráfego não funciona. Não, o tráfego não funciona comigo. Cuidado com isso, tá? O problema ele não estava no tráfego, mas sim no funil.
Agora, como que a gente sabe se a campanha tá ruim de fato? A gente tem que olhar para as métricas. Você não pode ficar com a percepção, sentimento. Não. Acreditar só em Deus. De resto, me mostre os dados. Então, se a campanha tá boa, mas os leads não convertem, provavelmente a falha é na qualificação ou no processo de venda. Se você tem muito clique, mas ninguém tá virando lead, ninguém tá te chamando, pode ter um problema no WhatsApp que você conectou ou a página está ruim. E se o teu CPM tá alto ou o CTR tá baixo, o criativo ele tá ruim ou mal posicionado. Então tudo tem leitura. E o teu gestor, a tua agência deve saber ler isso, mas você saber também ajuda muito, porque você não vai ser enrolado e você consegue apoiar o teu time de tráfego. Então, antes de investir mais dinheiro, Samir, eu coloquei R$1.000 de tráfego, eu queria aumentar para 2, 3 mil. Antes de fazer isso, você tem que fazer um diagnóstico das campanhas, entender as suas métricas, como que elas estão se comportando e como que elas estão na escala, ou seja, quanto mais você aumenta o dinheiro, as métricas tendem a dar uma variada. Você revisar o teu funil, desde o processo de vendas, o conteúdo, toda essa parte, até a página, caso você tenha uma página de vendas. Ajustar os criativos, fazer mais criativos, olhar para os criativos que mais performaram e fazer mais deles, olhar para os formatos que deram melhor e fazer mais desses formatos. E por último, alinhar a tua estratégia com o objetivo. Não rodar campanha para público frio de vendas e não rodar também campanha para público quente de engajamento, né? Não é esse o foco. E aí, galera, para fechar, a gente tem um presente muito especial. A SIC, que é uma grande parceira nossa, especializada em tráfego pago para nutricionistas, inclusive faz a gestão de tráfego de membros do Cronos já há um bom tempo, como o Lincoln, que foi a pessoa que inclusive nos apresentou, né, o Lincoln Almeida, um cara gigante dentro do nosso mercado. Eles liberaram 5 análises gratuitas do teu gerenciador de anúncios. Então, se hoje você já roda tráfego, nós vamos fazer uma análise, vou entrar lá no teu negócio, entender o que tu está fazendo, ver o que está sendo bom, o que está sendo ruim, o que pode melhorar, tudo isso de graça. E aí, claro, se fizer sentido para o teu momento, você também pode buscar o pessoal da SIC para contratar os serviços deles. Mas no final, o objetivo aqui é identificar os gargalos, ver onde que a gente pode otimizar e entender se vale a pena seguir investindo em tráfego ou não. Então o link está na descrição desse episódio, a gente tem somente 5 vagas, então eu recomendo que você clique, preencha e fale com o pessoal da SIC, tá? E aí, para fechar, primeira coisa, o tráfego não é vilão e nem herói. Não é vilão e nem herói. O tráfego vai potencializar a tua base, a tua estrutura. Segundo ponto, se você for investir em tráfego, você precisa ter a visão de como ler os dados. Você precisa ter a visão de como entender o que está dando certo e o que está dando errado. E o terceiro ponto, você não pode ser aquele nutricionista que delarga. Você tem que ter visão de empresário e ter o apoio, o seu apoio para o teu time. Não deixar o time fazer as coisas sozinhos. Então, esse era o nosso conteúdo de hoje, focado em tráfego pago. Se esse conteúdo te trouxe mais clareza, te fez entender mais sobre esse assunto que é tão nebuloso para o nosso mercado, não deixa de seguir o nosso canal, deixar o seu comentário aqui no YouTube ou no Spotify, que eu adoro ler todos os comentários. E claro, compartilhar com algum amigo que também precisa saber um pouco mais sobre tráfego pago. E lembrando que a gente está com esse presente especial do pessoal da SIC, você encontra o link aqui na descrição. Fechado? Então vamos para cima, o mundo é dos executores e das executoras. E na próxima semana tem mais episódios de negócios aqui no podcast Nutrição Sem Fronteiras. Até a próxima.